Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 463. Dos lugares assombrados, capítulo 9, a pergunta agora é de número 14. Então, Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Então, olha só para você ver que interessante, né? Que se deve pensar com relação à eficácia do exorcismo para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos. Aí, só para complementar, né? É lógico que nós não vamos ler tudo. Os bons espíritos dizem assim: já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Porque o exorcismo, ele resulta na falta de conhecimento, na falta de fé. É um tipo de conhecimento, é um tipo de fé não raciocinada, com todas as características de um processo bem primitivo. E também com todas as características de uma grande imoralidade. Todos aqueles que optam pelo exorcismo são seres que não têm moral, não têm conhecimento dos desígnios das leis do Criador. São seres que desconhecem as leis. São seres que agem por conta própria, fazem as leis, eles mesmos é quem fazem as leis. E o interessante é que muitos não acreditam em espíritos. Muitos não acreditam na alma. Mas esses que fazem o exorcismo acreditam na presença diabólica de um ser, de algo diabólico ali, que nem a ciência convencional e nem as religiões conseguiram até aquele exato momento explicar os fatos. Ora, existe uma contradição aí. Porque se eles não acreditam na alma, não acreditam na imortalidade da alma, não acreditam no espírito, que ser diabólico é esse que eles tanto dizem existir? Então, e também que ainda ciência nenhuma e religião nenhuma foi capaz de desvendar esses segredos.
Como ciência nenhuma? Se a doutrina dos espíritos, a que remonta às causas, tudo já esclareceu em 1857, com a codificação da doutrina dos espíritos. Então, aquele que opta pelo exorcismo são seres que não possuem moral suficiente para lidar com determinadas situações. Por isso, eles optam por essas fantasias, que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos. Resposta: já tivestes ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropélias redobrarem de intensidade? Depois das cerimônias do exorcismo, é que os espíritos que as causam se divertem com o serem tomados pelo diabo. Se divertem com o serem tomados pelo diabo. Então, quase sempre é isso que acontece. Depois daquele ritual tido como exorcismo, piora a situação. Porque ali os espíritos presentes, responsáveis por determinados transtornos, eles se revoltam. Muitos zombam daquele processo do exorcismo, dão gargalhadas. Muitos se aproveitam daqueles nomes que são ditos ali naquele momento. Você é o diabo, saia dele, saia dela. Você é o diabo, você é o demônio. E os espíritos, muitos se revoltam, E eles ali quebram tudo através daquele paciente, vamos pensar assim, como muitos ali dão gargalhadas. Então eles aproveitam aquele momento ali para pôr para fora todos aqueles sentimentos. Agora, nós temos que entender uma coisa, que nem todos os fenômenos que se apresenta ou que se apresentam, na sociedade, assim, naquelas pessoas, nós temos que ficar atento, porque muitos transtornos neurológicos levam a pessoa a agir de forma como se ali espíritos obsessores malignos estivessem comandando a situação. Então, existe convulsões, existe crises epiléticas que o paciente ele quebra tudo. Ele morde nas pessoas. Tudo transtorno, Tudo transtorno. Então,
antes de qualquer precipitação, é necessário a medicação, a séria orientação, a verdadeira orientação. O que não adianta nada, o exorcismo. Então, os bons espíritos, eles continuam da seguinte forma. Também, os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de arruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca, deixa eu ver, acho que é Allan Kardec que está esclarecendo isso aqui. Arruídos e tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordem, nem incômodos. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes, são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem junto de vós, ou então espíritos levianos que brincam, como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem. O que de melhor tem a fazer os que se veem perseguidos é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. Então, Allan Kardec esclarece, veja-se atrás do capítulo 5º das manifestações espontâneas. Então, mediante a presença desses irmãos perturbadores, é necessário muito equilíbrio emocional, psicológico e, ao mesmo tempo, ignorar no sentido não pejorativo, ignorar todos aqueles acontecimentos. Porque vejamos da seguinte maneira: se um espírito leva um copo a se espatifar, e se você ignora, a outra vez que ele jogar um outro copo ao chão e se espatifar e você novamente ignorar, ele vai se embora, porque você o ignora. Ele percebe que ele não está logrando êxito em tudo que ele está ali fazendo. Então, como ele é um zombeteiro, um baderneiro, um brincalhão, ele vai embora. Agora, se ele percebe que você está com medo, né? Aí ele aproveita mesmo. Então vamos pensar da seguinte forma com relação àquelas casas que eles dizem assim, mal assombrada. Ela só se torna realmente uma casa mal assombrada se você permitir, a partir do instante que aquele espírito se faz presente, se a partir daquele momento
você fica com medo, você fica, né, descontrolado, porque aí você libera energias que o alimente. E ele não só se alimenta, como ele zomba da pessoa. Ele brinca com a pessoa. Você entendeu? Então, ele faz o que quer da pessoa. Porque graças ao medo da pessoa, ao receio, aquele sentimento. Agora ignora para você ver. Ah, na minha casa começou a aparecer uns espíritos. Ignora para você ver. Ignora a presença deles. Eles aparecem dando gargalhada, te passando susto. Ignora. Em vez desse medo, ora por eles. Rogue a Deus e a Jesus por eles. Tenha bons pensamentos. Que eles vão embora dali. Agora, esse processo é relativo. Eles vão embora. Porque há um motivo pelo qual eles estão aparecendo ali naquele local. Que 99,9% foge ao conhecimento daquelas pessoas que os vê ali naquele local. Eles nunca que aparecem aos encarnados, se os encarnados ali presente não tiver pelo menos, que forneça-lhes o fluido animalizado, a energia vital, energia perispiritual, porque cada caso é um caso, então tem que ter um ser encarnado específico que forneça as energias àquele desencarnado, por mais baderneiro que seja. Existe também o caso, existe muitos casos também de espíritos obsessores para perturbar a vida daquele que se encontra no corpo físico. Agora, nós sabemos que os obsessores são aqueles seres que foram prejudicados em vidas passadas por aqueles que naturalmente ali no corpo físico se encontra. Então existem milhões de fatores que levam ao espírito a se apresentar. Então, quando o espírito se apresenta, nós temos que ficar muito atento, porque existem milhões de fatores, onde 99,999% podemos dizer que as pessoas ali, por se encontrarem no corpo físico reencarnadas e devido ao véu do esquecimento do passado, as pessoas desconhecem que fatores são esses. Porque você observa que, na maioria dos casos, esses fenômenos natural, eles ocorrem, na maioria das vezes, dentre aqueles que desconhecem os desígnios das leis divinas à luz da doutrina dos espíritos. E quando isso ocorre, está aí o motivo pelo qual ventila-se esses casos. Porque distante da luz da doutrina dos espíritos, esses casos são tidos muitas vezes como a presença do diabo, do demônio, né? Outros casos são milagres,
o maravilhoso, o sobrenatural. Por isso que a divulgação é maior. Porque quando isso ocorre dentro de uma casa, onde os integrantes ali são espíritas, que têm eles conhecimento da doutrina dos espíritos, sabendo eles que aquilo ali não passa-se de um fenômeno natural, sabendo eles que aquilo ali não passa-se de um processo que corresponde à evolução do ser, onde aqueles que estão se apresentando estão carecendo de ajuda espiritual, de orações, de alento, de um consolo. Então ali mesmo se resolve sem alarde, sem a necessidade de divulgar. Quase sempre o espírita, ele presenciando esses fatos, ele não divulga esses fatos, porque ele tem conhecimento. Por que tudo aquilo ali acontece? Agora, quando a pessoa não tem conhecimento e que a pessoa não é espírita, aí ela chama até a imprensa, né? Chama até a televisão. Tá acontecendo certos fenômenos ali naquela casa, certos fenômenos paranormal, e nós vamos chamar o padre tal para realizar ali exorcismo, para benzer a casa, jogar água benta, sal grosso. Isso não adianta nada. Então, isso é típico daqueles que não têm conhecimento. Porque nunca resolveu o problema. E sim, sempre piorou o problema. Você entendeu? Porque é preciso ter conhecimento. Mas então é um processo natural, né, Luiz? Porque a pessoa não tem conhecimento. Então ele recorre, mas aí é que está o X da questão, né? É preciso raciocinar com bom senso, com prudência, porque caso contrário, os seres se tornam joguete, né? Então, para você ver, resulta das aplicações acima haver espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles, sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mau, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertença a essa categoria, podem dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto desde que se interessam pelas pessoas podem protegê-las. Então você observa, nem sempre esses espíritos são maus. Ignorantes do que realmente está acontecendo, é um processo relativo, podem até desconhecerem, mas isso é relativo porque devido à desigualdade, cada caso é um caso. Em muitos casos, muitos podem até se tornarem assim protetores, porque eles acham que estão protegendo. Muitos acham que estão protegendo aquela residência, aquela propriedade, né? Aquele bem ali, aquele bem material. Então, é um processo relativo, que só mesmo através
do conhecimento é que as pessoas realmente desvendam em partes, se é que nós podemos usar esse termo desvendar, né? Então agora no próximo capítulo, é o capítulo 10º, da natureza das comunicações. Esse é o próximo vídeo.